É muito gratificante te escutar falar que tu estava no Web Summit e o Pix como referência junto com a China. Olá! O PB Talks, o podcast da PagBrasil, está começando numa versão itinerante aqui do Gramado Summit. Eu sou Tamiri Souza, jornalista da PagBrasil, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que está na pauta do mundo inteiro, né? Que é a China. O que a China ensina sobre adaptação local, tropicalização ali, né, de experiências digitais. A China, ela possui um dos maiores e mais avançados mercados de consumo digital do mundo, né? Caracterizado, então, por soluções altamente adaptadas ao comportamento local e também por uma rápida adoção aí de tecnologias, né? Este tema ele vai propor, então, a gente explorar um pouco como esse ecossistema ele evoluiu a partir de experiências integradas e também centradas no usuário. E para falar, então, comigo sobre esse tema, eu vou trazer aqui na mesa o Rafael Martins, que é CEO da Share. Bem-vindo, Rafa. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Também o Renan Kifuri. Falei certo, né? Falou certo. Obrigado que pelo é convite. diretor Latam de indústria do Kauai. Isso mesmo. Bem-vindo. Obrigado. E também o Alexandre Oliveira, que é diretor de vendas da PagBrasil. Bem-vindo, Ale. Muito obrigado e bom podcast para todos nós. Para todos nós. Gente, eu vou começar então com uma primeira pergunta para a gente jogar aqui na nossa roda, né? Quando a gente fala em China, vocês acham que a gente está... eles estão anos à frente em digital commerce, né? Do que exatamente a gente pode estar falando? Se isso é relacionado à tecnologia, modelo de negócio ou comportamento, né? Eles estarem anos à frente aí da gente. O que vocês acreditam? Eu acho que eles se planejaram muitos anos para acontecer o que está acontecendo agora, né? Eu acho que a gente tinha uma coisa lá da China copiar e escalar, e eu acho que eles já estão experimentando e dominando, né? Acho que a gente mudou essas duas palavras, assim, né? Em vários setores da economia, né? Não só no digital, mas se a gente pega aí carro, própria IA, né? E várias outras coisas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito ainda, né? Que é pensamento de longo prazo, né? O Brasil ele carece dessa dificuldade e por isso que eu acho que a gente está sempre com o sentimento de estar apagando incêndio, né, o tempo todo. E eu acho que essa preparação que a China fez, que vem de muito tempo atrás, de estudar outros mercados, de entender para onde está indo determinados mercados e criar uma infraestrutura que possa, né, trabalhar com tudo isso, está fazendo com que a China, né, seja o que seja, está sendo o que é, né? E o ano passado eu fui em 4 eventos internacionais e a China era um assunto, né? E isso me chamou bastante atenção, assim, né? Porque tinha um palco só da China, né? Do que eles estão fazendo lá, as estratégias e tudo mais. Então eu acho que isso foi uma coisa planejada, está acontecendo agora. E agora a gente quer aprender como é que eles estão fazendo isso, né? Então acho que eu nunca vi tanta missão para a China, cara. Esse ano eu fui convidado para umas 4 já e eu quero tentar ir. Mas a minha visão inicial, assim, para dar esse contexto, eu acho que é uma coisa planejada, né? Que vem de muito tempo e que agora está acontecendo. Eu acho que um ponto interessante, Tamires, da tua pergunta é sobre a adaptação, né? A China adaptou-se a essa realidade. Quando a gente para pensar e analisar, ver, enxergar o que é o digital commerce da China, a gente tem marcantes distinções, marcantes diferenças. A nível ocidental, é muito comum a gente encapsular, né, o social ali no Instagram, Facebook, e-commerce, a Amazon, mensagens ali, o WhatsApp. Na China isso não existe. Na China você tem o conceito do tal do super app, né? Onde apenas em um único lugar você consegue resolver absolutamente todos os seus negócios sem exceção. E talvez possa, pra gente do Ocidente, soar um tanto quanto diferente, estranho, mas de fato isso acontece. Você de fato consegue resolver absolutamente tudo ali dentro. E quando a gente para pensar no contexto histórico, né? 1990, o nosso PIB aqui do Brasil era maior do que o da China. E hoje, obviamente, o PIB chinês ele rivaliza com o americano, tá? O espaço temporal é absurdamente pequeno. E essa transformação tectônica que se deu foi a luz chinesa. Não é uma replicação do que acontece no Ocidente. Não, eles hoje, sem a menor sombra de dúvida, e eu acho que vocês podem atestar isso, eles produzem coisas autorais, né? Tecnologias autorais, realidades autorais e que servem de inspiração para o resto do mundo. Não, perfeito. E tu citou aí
essa questão dos super apps, né? Eu já vou emendar uma outra pergunta também que é muito relacionada a isso. O Brasil, na opinião de vocês, ele deve copiar esse modelo chinês ou ele, de repente, construir algo próprio? Porque na China é algo que funciona muito bem, né? Mas aqui no Brasil, vocês acreditam que a gente precisa de um super app? Vou falar aqui da minha experiência no Kawai, que apesar de não ser um super app, né, o Kuaishou é uma empresa chinesa, né, a gente tem 20 mil funcionários na China, 300 no Brasil, e a gente tem muita gente de negócio que se falam entre si, mas ainda não é um super app, como a Ali fez, né, com compras, método de pagamento, etc. E é muito curioso quando você fala de China, porque eu trabalhei em empresa americana minha vida inteira. 25 anos trabalhando em empresa americana, tal, eu estou há 1 ano e meio no Kawai. E você ouve falar de China, você acha que você entende China e tal, mas quando você está na China, a conversa muda um pouco de história, né? Então, eles pensam de maneira, curiosamente, de maneira a longo prazo, mas muito a curto prazo ao mesmo tempo. Então, eles Consegue fazer pensam as no duas longo, coisas. mas eles querem resolver O pequenas coisas agora, testa, deu errado, testa, deu problema, testa. Então, assim, é uma cultura muito de testar e errar e ver o que vai dar certo e ver se está funcionando ou não e lançar pequenas coisinhas. A cultura americana é mais diferente, né? A cultura americana, ela é mais de planejar, pensar, faz a reunião da reunião, aí faz 50 reuniões para discutir. A China, assim, a gente mal usa e-mail, literalmente. Literalmente, assim, você quer esconder alguma coisa do chinês, Manda e-mail. manda e-mail, não vai ver. Você fala a gente tem um aplicativo interno, fala no nosso comunicador interno, fala no WhatsApp, os chineses baixaram o WhatsApp para falar com a gente aqui no Brasil também. Mas é curioso isso. E a cultura do super app, muitas empresas fazem isso, né? Então lá na China tem a Meituan, que chegou agora no Brasil, que é a Kita, né? Sim. O pessoal está conhecendo como Kita aqui no Brasil. Mas a Meituan é É o maior play do mundo, né? é um Godzilla, assim, né? Sim. Que é japonesa, né? Chinesa. Assim, é uma coisa muito grande. A própria Didi, que é a 99 aqui no Brasil, é um super app, que aqui no Brasil também é um super app, né? Se vocês Também, não pararem pra deixa de pensar. ser, né? Sim. Tem Ride, tem Food, tem Pay, tem um monte de coisa dentro da Didi. Então, esse conceito, eu acho que o brasileiro vai copiar, no bom sentido, mas abrasileirando como para ser mais digestivo para o público brasileiro. Sim. E Rafa, tu acredita que esse modelo, né, que a gente está falando, que é super apps, o modelo chinês, na tua opinião, o que está faltando para ele poder escalar aqui no Brasil? Que eu acho que as empresas elas conseguem se preparar para ter estrutura para fazer isso, mas tem um trabalho de aculturamento das pessoas de usar dessa forma, né? Acho que o Magalu tentou fazer aí, né? O Super App Magalu, né? E outras empresas aí tentando fazer, mas eu acho que a adoção de tecnologia e o entendimento de como usar no Brasil é um desafio. Eu sempre que eu trabalho com educação, né? Então, assim, a gente está falando de transformação de IA, mas tem muita empresa que nem fez a transformação digital ainda, né? Então, se a gente olha para isso, a gente vê que são várias camadas que precisam evoluir para a gente chegar, né, no formato que a gente tem em outros mercados, assim, né? Eu acho que pode acontecer, né? Mas eu ainda tenho um pouco de dúvida. Assim, isso como a gente fala, tem coisas que acontecem, são muito imprevisíveis, né? Olha o próprio Pix, né? Eu estava no Web Summit Lisboa ano passado, na abertura do Web Summit, o tema foi Pix, que é um evento global, né, cara? Tipo assim, o cara lá falando, ele falou da China e do Pix, né? E que era um case global, que todo mundo estava entendendo como é que o Brasil fez aquilo e tal, porque a gente tem um sistema operacional próprio nosso aqui, né? Tu olha o WhatsApp, no mundo ele não é o que é no Brasil, né? Sim. No Brasil é um sistema operacional do brasileiro, né? Tudo é WhatsApp, Varejista tudo é Pix, também, né? Varejista. Então eu acho que a gente tem muita peculiaridade cultural, né? Que muitas vezes é ignorada até. Às vezes eu vejo projetos de tecnologia que são totalmente baseadas num público americano. Sim. Que consome de outro jeito, né? Até a parte de, sei lá, tributação, logística, tudo é muito diferente, né? Sim. Então acho que tem o jeito brasileiro de fazer as coisas, né? Eu acho que o conceito é importante, mas ele vai ter uma camada brasileira, assim, né? Tudo a gente dá uma brasileirada, né? Com certeza. A pizza, o cachorro-quente, tudo é diferente aqui no Brasil. Então, acho que
a gente tem um potencial tecnológico e empresas para fazer, mas acho que tem uma questão cultural que a gente precisa aprofundar para entender como isso vai ter uma adoção em massa, porque não adianta só poucas pessoas usarem que o projeto não vai para frente, né? Exato. E genial esse teu ponto, Tamires. Quando tu perguntaste ali no começo do Super App se a gente tem que copiar, tá? Olhando a China e olhando o Brasil, o que me vem à mente é que a gente tem que se inspirar, mas ser autoral. É. E tu tocou no ponto do Pix que eu achei genial, tá? O Pix, a gente buscou inspiração na China. E eu, por força do que eu faço, né? Eu acompanhei o desenvolvimento do Pix desde 2015. As discussões temáticas capitaneadas pelo Banco Central. E o que se constatou logo nos princípios, mas inspirado na China, era que a gente tinha que garantir instantaneidade. Cara, tem que ser instantâneo. Então, quando fala de pagamento no Brasil, né? Num passado não muito distante, você tinha compensações, né? Você emitiu o cheque demora, o boleto, por exemplo, demora 48 horas para ser compensado e afins. Duplicata. Enfim. Nossa. Uma das premissas era a instantaneidade. Tem que ser instantâneo. Tem que ser 24/7. E aí, a camada do autoral, tá? A gente não pode replicar o que aconteceu na China, que são os ecossistemas fechados. Sim. Você tem o Alipay, você tem o WeChat, e não se falam entre si. E a terceira premissa do Pix foi a interoperabilidade. E isso levou, na concepção original do Pix, a gente desenvolver a infraestrutura única. Aqui no Brasil, eu sei que pode ser até um tanto quanto técnico, mas o local onde se armazena as chaves Pix, que é o DICT, o Diretório de Chaves Transacionais, ele é uma infraestrutura do governo, tá? Que é consumida por todos os outros players. E é muito gratificante escutar falar que tu estava no Web Summit e o Pix como referência junto com a China. E é 100% autoral brasileiro, inspirado na China. Então, Super App, a gente tem que copiar. Não! É isso. Faço minhas tuas palavras. Cara, qual é o tempero que a gente vai dar? Qual é a camada autoral e original que a gente vai fazer? Eu acho, não necessariamente que a gente vai replicar o modelo do WeChat aqui no Brasil. Não é por aí. Tá? Como que eu faço as devidas adaptações para a minha realidade, para a minha cultura? Sim. E, Alexandre, na tua opinião, assim, falando nessa parte de pagamentos, né? O que muda quando o pagamento, né, nessa parte, ele acaba virando uma experiência, né, para o usuário? E aí eu já emendo outra que é o Pix, ele acabou colocando o Brasil em um caminho disso, de gerar uma experiência. Tu falou de interoperabilidade, né? O que tu acredita que o Pix ele proporcionou, assim, nesse sentido? Primeiro, assim, a gente tem a síndrome do vira-lata, né? A gente tem que ser muito orgulhoso, porque o que a gente desenvolveu não existe paralelo no mundo. Não existe paralelo no mundo, tá? Pensando naquelas ocasiões bem coloquiais nossas do dia a dia, tipo quando tu vai pra praia aqui no litoral, quando você vai ali pra Atlântida, né? Veranear, que você compra um milho. E aí o cidadão ele vai te cobrar num Pix, cara. Um QR Code ali, né? Um Já QR tem um Code, QR Code. cara. O poder que isso pode representar para aquele cara, sabe? A inclusão financeira. Isso não tem paralelo, sabe? Não tem paralelo. E, óbvio, né? A experiência de fazer um Pix é gigantescamente mais fácil, mais simples, mais potencial do que... Fricção. Sem fricção. E assim, gente, eu fico impressionado com a Autoridade Monetária Nacional, mais conhecido como Banco Central, porque a gente tem um dos bancos centrais mais de vanguarda do mundo. Porque as discussões que se tem lá sobre Pix, por exemplo, o Banco Central tá preocupado com experiência, mais ainda. Eles lançaram, né, uma jornada, uma agenda chamada JSR, Jornada Sem Redirecionamento, que proporcionou, de maneira pragmática, aqui no Brasil, ano passado, a possibilidade do cara pagar com Pix por aproximação. Então já é possível se pagar com Pix por aproximação, e claro, isso está sendo disseminado. E para e-commerce, quem faz compra no e-commerce com Pix, sabe que quando chega no ato do pagamento, você tem aquele QR Code, né? Ou você copia e cola, ou você lê o JSR, que é uma agenda do Banco Central, não pertence a nenhuma empresa, trazendo toda uma camada de protocolo e front, inclusive, vai proporcionar um pagamento sem precisar de checkout. Faz uma autenticação, se tu está usando o mobile pelo elemento seguro do telefone, e tu consegue fazer o pagamento usando Open Finance. É case, é surreal, gente. Não, e uma coisa muito legal também que tem acontecido, a gente fala da China, obviamente, mas aqui no Brasil também é a própria explosão também do social commerce, né? Porque a gente vê o e-commerce, né, ainda
por mais que a gente está inserido nesse meio, a gente vê, é forte, mas tem muito ainda para avançar. E agora vem o social commerce. Então, a gente tem um grande boom também desse tipo de consumo. Eu queria perguntar para ti, Renan, o social commerce na China, ele já é dominante de forma geral, né? Mas o Brasil parece que ele ainda não explodiu. Ele tá engatinhando ali devagarinho. Na tua opinião, isso realmente está acontecendo? Não explodiu? Ou é a gente que ainda não percebeu que ele já começou? Né? E também se o consumidor brasileiro, atualmente, ele está pronto para ele ser educado para isso. Bom, aí eu posso falar um pouco mais de propriedade, porque a gente Sem dúvida. A gente tá nessa frente aí, né? Junto com nossos queridos amigos concorrentes TikTok, né? Nossos co-irmãos aí. A gente tem o Kawaii Shop, tem o TikTok Shop e estamos inserindo aos poucos o Content Commerce, Social Commerce dentro da plataforma, né? Tem uma coisa que o pessoal não vê, é que ele está democratizando o e-commerce. Então, antes para a pessoa ter um e-commerce, a pessoa tinha que abrir uma loja, fazer todo um processo, tinha que se voltar mais, né? Que eu já sou mais velho um pouco, né? Lembro da época do Shoptime, né? Shoptime a pessoa tinha que ter um canal de TV para fazer o Content Commerce. Nossa, é verdade. Caro e complexo. Por quê? O Content Commerce é novo. Não, o Content Commerce existe no Brasil e no mundo há 50 anos. Polishop faz isso. Verdade. Penally Fountain Pen, caneta Facas Guinso, isso é Content Commerce. Aparece uma pessoa vendendo que você não quer comprar ou não sabia que você queria comprar e te convence a vender aquilo. Isso é Content Commerce. Parece que é uma coisa muito nova, mas é isso. O Social Commerce é uma venda por impulso, uma venda de algo que você não acha que você vai precisar e você, às vezes, precisa. Já cansei de comprar coisa que você não precisa, mas antes você precisa ter uma emissora de TV, uma emissora de um canal de rádio, alguma coisa. E hoje, qualquer pessoa com o celular aqui na feira, a pessoa vê, eu quero vender um Shima. Uhum. Ele pega, abre a câmera, a loja está integrada no Kawaii, no TikTok, enfim, onde for. E você consegue vender. Então é super democrático. A pessoa consegue começar a vender custo zero. E é tão custo zero que a pessoa não precisa ter nenhum produto. As marcas mesmo já disponibilizam os vídeos, os criativos. A pessoa pode fazer react em cima do conteúdo. Tem vários cases no Kawaii mesmo, de pessoas que faturam milhares e milhares de reais, nunca comprou um produto na vida. Ele pega o produto, fica apontando o produto e mostrando. Mas ainda é muito inicial. E eu tenho dado para isso, tá? Não é só o Renan falando para vocês aqui. Até ano passado, na China, a pessoa ficava em média 38% do tempo dela em aplicativo de vídeos curtos, tá? 38%. No Brasil, 32%, tá? E aí entra tudo, até YouTube Shorts, Instagram Reels, tal, qualquer aplicativo de vídeos curtos. Kawaii, TikTok, por aí vai. Penetração dos live commerce na China, 22%. Então, 38% de utilização, desse 22% já compraram alguma coisa. No Brasil, 2%. Então, realmente é muito... Um abismo. Abismo, e é para ser visto como oportunidade. Né? A Rafa comentou de Magalu. Magalu está bem à frente nisso hoje, porque eles estão testando desde Black Friday, fazendo. E aí, diferente da China, vocês já viram live commerce na China? É uma apresentadora com 5 produtos na mão, jogando na sua cara, um monte de coisa, pulando, até você ficar maluco. Eu ouvi e falo assim, como que vende nisso? Sim. E o chinês está acostumado. Sim. E o brasileiro quer mostrar uma coisa, quer que você encosta na coisa, quer fazer uma brincadeira em cima da coisa. Cada produto demora 2-3 minutos. Na China, é 10 segundos cada produto. Então, assim, tem que ser a brasileira, tem que ser tropicalizado. E Rafa, como que a gente educa esse consumidor, né? Tu trabalha bastante com a educação, como que a gente consegue... É que eu acho que a gente tem um outro ator no meio dessa conversa, que não é só cultural, que é a infraestrutura do país, né? Para suportar e fazer isso de forma fluida, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante, que a gente tem aí ciclos de 10 anos no nosso mercado, né? Segundo a lei de Moore, né, a cada 2 anos a gente dobra a capacidade computacional e por causa disso a gente começa a ter coisas que... Apareceu isso aqui agora, mas é por causa da infraestrutura. Então se a gente pega lá de 90 a 2000, a gente tinha uma infraestrutura de hardware mesmo, que era lá os 486, Pentium e tudo mais. Isso foi possível ter o Windows. E por causa do Windows a gente tem o Word, o Excel e todas as coisas. De 2000 a 2010... a gente começou a ter uma nova era. Então, a gente começou a ter processadores melhores, novas plataformas. Então, a gente teve ali a época da nuvem, né? Que aí a gente tem data center e por
de ter data center, a gente começou a ter SaaS, né? A gente começou a ter empresas que também têm serviço na nuvem. Sim. E ali a gente teve a fundação do e-commerce, o que seria o e-commerce, porque a gente olha muitas vezes só a ponta e não tudo que tem que ter atrás para que aquilo exista, né? Depois a gente teve a era do mobile, né? Que é ali de 2010 a 2020, que aí o celular tinha uma capacidade computacional para a gente ter empresas como Uber, Nubank e todas as outras, e o próprio Pix, as fintechs, né? Mas tudo isso só foi possível por causa da infraestrutura. Sim. E agora a gente está na era da IA, né? Que já proporciona outras coisas, né? Então eu acho que a gente, quando a gente olha a nova geração de valor, ela só é possível por causa dessa infraestrutura. Com certeza. Vocês mesmos, os serviços que vocês oferecem, formas de pagar, né? Que agora eu dou 2 cliques aqui e já pagou, tem uma infraestrutura por trás. E eu só consigo fazer isso de forma invisível porque essa infraestrutura também evolui, né? Então eu acho que para além da cultura, a gente precisa evoluir a infraestrutura também. Porque tem lugares no país hoje que não tem sinal de internet. E aí não adianta a gente criar todas essas coisas Muitas que o cara não vezes consegue nem fazer, telefonia. né? Sim, Então sim. eu queria trazer esse ponto para a discussão, porque eu acho que ele é um ponto que muita gente não fala, né? Que a gente precisa evoluir a infraestrutura para que a pessoa veja ali uma live e consiga comprar e não travar e, né, e funcionar. Sagaz. Então acho que esse é um ponto importante também, né? Bem sagaz. Com certeza. E esse lance da live commerce, você acompanhou, né, Tamires, lá no dia a dia. A gente teve agora, bem recentemente, uma influencer, a Gabi Brant, que lançou a sua marca, né? E ela fez toda uma preparação que culminou em um único dia para ela fazer o lançamento. Era um único SKU, era um perfume. E ainda me impressiona, né? Por conta de não ser tão comum isso acontecer, mas em questão de poucas horas, pouquíssimas horas, cifras para além de 1 milhão. De um único SKU. De um único SKU. É gigantesco isso, cara. É gigantesco. Mas tu tocou num ponto, né? Eu fiz um recorte, tá? De aonde se distribui esse TPV. Preponderantemente no eixo Rio, São Paulo, Sudeste e Sul. Foi singular, né? Porque esse pouco tempo que ela fez esse lançamento, a gente teve pedido de Rio Banco do Acre. Mas foi o ponto fora da curva. Ela teve venda em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Mas 95% está concentrado em São Paulo e o Sudeste. Muito em função desse ponto de infraestrutura que a gente não tem espalhado de maneira homogênea por todo o Brasil. Com certeza. E, pessoal, a gente já se encaminhando aqui para o final do nosso episódio, eu queria deixar uma última provocação aqui para vocês. Quando a gente está falando de integração da própria infraestrutura que a gente está falando aqui também, pegando esse modelo chinês, né? Na opinião de vocês, quando que essa integração entre apps, entre estrutura, ela vai acontecer de verdade aqui no Brasil? E quando isso acontecer, quem que vai ganhar mais? Se é o consumidor, as plataformas ou as marcas? Eu desejo que seja sempre o consumidor, né? Porque quanto mais fácil for para ele, melhor para nós. E ele vai conseguir fazer isso muito fácil, né? Eu falo que a minha mãe, esses dias eu fui pegar ela na rodoviária, peguei ela na rodoviária, ela entrou no carro, ela abriu o WhatsApp, apertou um botão e estava vendo e falando com a minha sobrinha. Eu acho que o nosso trabalho é fazer isso ser fluido desse jeito, assim, né? Quanto melhor e mais fácil a gente conseguir fazer. Minha mãe nem sabe o que precisa acontecer para ela apertar um botão e ver minha sobrinha na tela. Então eu acho que é nós aqui que estamos trabalhando com isso no dia a dia, tentar fazer com que essa experiência seja invisível, né? O Guto fala que a melhor tecnologia, a pior tecnologia é inesquecível, né? E a melhor é invisível, né? Então eu acho que talvez uma meta aí para o nosso trabalho é fazer isso ser verdade no dia a dia, né? Porque é inesquecível porque tu não sabe o que tem que fazer, onde tem que apertar, o que tem que clicar, e às vezes é tão fluido que tu nem sabe o que aconteceu, né? Então eu espero que a gente consiga evoluir para isso, porque a gente tem hoje infraestrutura, a gente tem muitas coisas para fazer, né? O ano passado eu fui num evento e a CEO da Vodafone falou uma frase que ecoa no meu dia a dia, todos os dias, que é: a gente, com toda a infraestrutura, toda a tecnologia que a gente tem à disposição, estamos limitados à nossa imaginação. E isso é bem poderoso, assim, né? Porque muitas vezes no dia a dia, mas não tem verba, não tem equipe, não tem o quê. E óbvio que isso é uma verdade, vai seguir sendo, mas talvez a gente dá um passo atrás, assim, o que eu quero realmente fazer, porque hoje talvez tenha tecnologia que consiga nos ajudar a chegar nisso, né? Verdade. Genial, cara.
Edward Wilson, né, o biólogo de evolução mais famoso do mundo, ele tem uma frase que eu acho genial. Né? Ele fala que nós somos equipados com cérebros paleolíticos, instituições medievais e tecnologia divina. É absolutamente exatamente isso que acontece. Perfeito. A gente tem uma máxima ali na Pag Brasil, tá? Que é eliminar da mesma frase 2 palavras: tecnologia e complexidade. Tecnologia e complexidade. Porque, via de regra, ainda é muito comum a gente ver a associação de tecnologia e complexidade. Muito do meu dia a dia é abordar parceiros, clientes, e às vezes as pessoas elas ficam meio... Principalmente, tem muita empresa do século XX que opera no século XXI. Não estou falando de nativo digital. E aí, acho que a grande maioria da realidade do Brasil. E essas pessoas são muito céticas, né? Tá, beleza, já vem um mágico para vender mundos e fundos. Isso vai ser complexo, isso vai ser difícil, enfim. E a missão é isso, né, gente? Tirar tecnologia e complexidade da mesma frase. Perfeito. A gente teve agora, né, a Artemis, a Orion, que deu a volta na Lua. Mas se a gente for parar para pensar, a gente mandou homem para a Lua em 69, gente. E a gente está em 2026. Não dá para a gente ter complexidade de tecnologia na mesma frase. Não dá. Perfeito. Bom, eu acho que é uma cadeia, né? Então, se o consumidor é beneficiado, todo mundo é beneficiado, né? O Kawai, no Brasil, o nosso que a gente consegue monetizar é o nosso inventário. O nosso inventário são as pessoas. Então, se a pessoa entra no Kawai e não gosta do que está vendo no Kawai, ela sai do Kawai. A gente não tem como vender nada para aquela pessoa. E aí, nosso público é mais B e C. E aí, por ser um público mais B e C, muitas vezes eles acessam o aplicativo de regiões sem muita infraestrutura por trás. Sim. Então, é um ponto muito forte dentro do Kawai falar sobre acessibilidade, como deixar a plataforma mais leve. A gente lançou uma plataforma nova chamada Kawai Lite, por aí vai, para a pessoa usar no ônibus, voltando para casa, regiões remotas e tal. Então, assim, a gente está beneficiando quem? O consumidor. Mas por quê? Para beneficiar a plataforma, para beneficiar nossos clientes, para beneficiar a infraestrutura, a cadeia inteira. Então, é o consumidor que está sendo beneficiado e todo mundo junto. Perfeito. Ontem a dona Luísa Helena Trajano, que estava aqui, né, nos brindando com a sua presença, ela falou uma frase que para mim também foi genial. No final, assim, ela falou, gente, aquele jeito dela, né, simples de ser e genial sempre, todos nós aqui vivemos de consumidor final. É uma baita frase, né, cara? De uma obviedade que dói, né? Mas é muito óbvio, mas é muito isso, né? Tipo assim, ela falou, não esqueçam disso. Todos nós aqui vivamos de consumidor final. Porque se o cara não comprar lá, não tem empresa, não tem nós aqui. Então, acho que é uma boa forma de encerrar aí, talvez, o nosso podcast com a frase da Luísa Helena, todos nós vivemos de consumidor final. Perfeito, adorei esse encerramento, gente. Foi ótimo papo, eu acho que vai fazer as pessoas de casa que estão nos assistindo pensar muito sobre isso, né? Não só China, outros países que podem nos influenciar, mas o Brasil é muito gigante, é muito inteligente, criativo, né? Sabe? Então a gente tem muito potencial. Sim. Então eu agradeço muito a presença de vocês hoje, gente. Obrigada. E obrigada também quem assistiu o episódio até aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.